Eu nunca vou esquecer. Naquele dia, um pequeno corpo descansou nos meus braços e, junto com ele, uma parte de mim também se foi para sempre. Não era apenas a perda de uma vida que mal havia começado, era como se o próprio ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. E hoje, enquanto você ouve cada palavra minha, vai entender que não estou aqui para contar apenas uma tragédia, mas para mostrar como, mesmo no meio da escuridão mais densa, ainda é possível encontrar uma fagulha de luz. Se você já sentiu o peso de perder algo que amava, esta história vai tocar fundo no seu coração e talvez finalmente te ajude a encontrar paz. Era uma manhã comum, ou pelo menos parecia. O corredor do hospital tinha aquele cheiro forte de desinfetante e um silêncio quase respeitoso. Eu não imaginava que, em poucos minutos, viveria o momento mais doloroso e transformador da minha vida. Tudo parecia seguir o fluxo normal. Até que a porta se abriu e colocaram nos meus braços aquele pequeno ser tão frágil, tão indefeso e tão silencioso. Antes de seguir, quero te pedir algo muito importante. Se essa história já tocou seu coração nos primeiros minutos, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto, é a forma de mostrarmos juntos que histórias de dor podem se transformar em mensagens de esperança. Cada clique seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, neste exato momento, precisam ouvir que não estão sozinhas. Vamos juntos espalhar luz onde só existe escuridão. Quando o segurei, pude sentir o calor frágil do seu corpo, mas havia algo diferente. Não havia movimento, não havia aquele choro que preenche a sala e traz alívio. Meus dedos tocaram sua mão minúscula e ela era tão leve que parecia feita de vidro. Por um momento, a esperança insistiu em me enganar. Talvez ele estivesse apenas dormindo profundamente. Talvez o som da sua respiração fosse tão suave que meus ouvidos não pudessem captar. Mas no fundo, meu coração já sabia. Olhei ao redor e vi olhares apreensivos. A enfermeira evitava encarar meus olhos e o médico mantinha um silêncio pesado, como se as palavras fossem lâminas capazes de cortar ainda mais fundo. O tempo parecia ter parado. O barulho distante de passos e máquinas no corredor se tornava irrelevante. E tudo o que existia era eu, aquele pequeno corpo e uma verdade que eu não queria aceitar. A cada segundo, minha mente implorava por um milagre. Eu queria ouvir um som, ver um movimento, sentir uma reação, mas nada vinha. Apenas aquele silêncio que gritava mais alto do que qualquer lamento. Foi então que percebi, aquele silêncio não era descanso, era despedida. Uma lágrima escapou antes mesmo que eu pudesse compreender totalmente o que estava acontecendo. O médico se aproximou devagar, como se cada passo dele carregasse o peso de uma sentença. Ele não precisou dizer muito, apenas um leve balançar de cabeça, e meu mundo inteiro desabou. Senti minhas pernas fraquejarem, como se o chão tivesse sumido. O pequeno corpo tão frágil e tão puro estava nos meus braços, mas a vida já havia partido. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Era como se minha voz tivesse se afogado junto com minhas esperanças. Ao meu redor, o ar parecia mais denso, pesado, difícil de respirar. As pessoas trocavam olhares de tristeza, mas ninguém sabia o que fazer ou dizer. Não havia palavras que pudessem costurar a ferida que se abria dentro de mim. Eu só conseguia olhar para aquele rostinho sereno, tentando memorizar cada traço, como se isso fosse me impedir de esquecê-lo um dia. Naquele instante, entendi que certos momentos não se explicam. Eles apenas marcam você para sempre. Depois que o médico confirmou, a sala se transformou em um lugar estranho. O som das máquinas, que antes parecia tão presente, agora era apenas um murmúrio distante. A ausência do choro de um bebê era como um eco constante, um lembrete cruel do que havia acontecido. Segurá-lo nos braços era sentir um peso que não vinha do corpo dele.
mas da dor que se acumulava no meu peito. Eu tentava falar algo, mas as palavras morriam antes mesmo de alcançar meus lábios. O silêncio não era vazio. Ele estava carregado de significados, de perguntas sem respostas, de um sofrimento que não cabia dentro de mim. Olhei para o teto, como se buscasse algum sinal, alguma explicação, mas tudo o que encontrei foi a sensação de abandono. O tempo parecia se esticar e cada segundo era um castigo. A enfermeira, em um gesto tímido, colocou a mão no meu ombro, mas aquilo não quebrou o silêncio. Pelo contrário, apenas reforçou que não havia nada que alguém pudesse fazer para apagar aquele momento. Era o tipo de silêncio que você leva consigo, que sussurra no fundo da mente, mesmo anos depois. As horas seguintes foram um borrão, como se minha mente tivesse desligado para me proteger. Eu andava pelos corredores do hospital, mas era como se meus pés não tocassem o chão. Pessoas passavam, falavam comigo, mas eu não conseguia registrar o que diziam. Meu corpo estava ali, mas minha alma estava perdida naquele momento em que a vida dele cessou. A culpa começou a se infiltrar como veneno. Eu me perguntava se poderia ter feito algo diferente, se deveria ter percebido algum sinal antes, se Deus tinha me dado uma chance e eu não soube agarrar. Esses pensamentos me perseguiam sem piedade e a cada nova lembrança o peso aumentava. No silêncio da minha mente começaram também os questionamentos espirituais. Por quê? Qual o propósito de uma vida tão breve? E se Deus estava ali, por que não interveio? Eu não estava apenas lidando com a dor da perda, mas também com um terremoto na minha fé. Tudo ao meu redor parecia seguir normalmente. Médicos, enfermeiros, o barulho de passos apressados, mas dentro de mim nada era igual. Eu sabia que a partir dali minha vida tinha se partido em duas, antes e depois daquele dia. Nos dias que se seguiram, percebi que a dor não estava apenas no coração, ela havia se espalhado para cada canto da minha vida. À noite, o sono não vinha. Quando finalmente fechava os olhos, revivia aquele instante em que o silêncio tomou conta da sala. Eu acordava com a sensação de que ainda estava segurando ele nos meus braços. As lembranças surgiam sem aviso. Um cheiro de hospital, o choro de um bebê ao longe, até o som de um monitor cardíaco em filmes. Tudo era gatilho. Minha respiração acelerava, minhas mãos suavam e a tristeza voltava com a mesma intensidade do primeiro dia. Comecei a evitar lugares e conversas que pudessem me lembrar. Fingir que estava bem diante das pessoas se tornou um hábito. Mas por dentro eu carregava um vazio profundo, um buraco que parecia não poder ser preenchido. Essas marcas não se veem no espelho. São cicatrizes que vivem no invisível, que moldam a forma como você enxerga o mundo e até a si mesmo. Eu aprendi que a pior dor não é aquela que grita, é a que se esconde atrás de um sorriso forçado. Chegou um momento em que percebi que, se não buscasse forças, eu seria engolida por aquela dor. Não foi algo rápido, nem fácil. Comecei com passos pequenos. Falar sobre o que aconteceu, mesmo que minha voz falhasse. A primeira vez que contei a história em voz alta, senti que meu coração ia explodir. Mas percebi que cada palavra liberava um pouco do peso. A oração se tornou um refúgio. No início, era mais um grito de revolta do que um pedido de consolo. Eu perguntava a Deus o porquê, e muitas vezes chorava mais do que falava. Mas com o tempo, a oração foi se transformando. Passou de um desabafo para um pedido de força, de compreensão e, principalmente, de paz. Comecei também a escrever. Colocava no papel memórias, sentimentos e até perguntas sem resposta. Era como se, ao escrever, eu estivesse tirando de dentro de mim uma parte daquela dor sufocante. Sobreviver não significava esquecer. Era aprender a viver apesar da falta e aceitar que a saudade faria parte de mim para sempre. Com o tempo percebi que aquela dor, por mais cruel que fosse, estava me moldando.
Eu já não via a vida da mesma forma. Momentos simples, que antes passavam despercebidos, começaram a ter um peso diferente. O sorriso de uma criança, o abraço de alguém que amo até o nascer do sol, tudo ganhou um valor imenso. Passei a entender que a vida é um sopro e que cada segundo importa. Essa consciência me fez querer estar mais presente, ouvir mais, abraçar mais e falar menos coisas que não têm importância. Também percebi que a fragilidade humana não é um defeito, é um lembrete de que precisamos uns dos outros, de que não fomos feitos para caminhar sozinhos. Na fé, algo mudou. A revolta deu lugar a uma busca mais profunda por sentido. Descobri que Deus não prometeu que não haveria dor, mas que Ele estaria comigo mesmo nela. Essa certeza não apagou a saudade, mas me deu um chão para continuar. O que vivi me transformou de forma irreversível. Hoje, mesmo com as marcas, carrego também a missão de valorizar cada instante e de oferecer consolo a quem carrega dores invisíveis como as minhas. Se há algo que essa experiência me ensinou, é que a dor nunca desaparece completamente, mas ela pode se transformar. No começo, eu acreditava que só voltaria a viver plenamente quando essa ferida se fechasse. Hoje, sei que algumas feridas não se fecham. Elas se tornam parte de quem somos. Aprendi que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Algumas perguntas permanecerão no silêncio, e tudo bem. O que importa é o que fazemos com esse silêncio, se deixamos que ele nos destrua ou se o transformamos em força. A vida, por mais frágil que seja, é um presente. E mesmo depois de uma perda irreparável, ainda existem pessoas, momentos e razões para continuar. Às vezes, o recomeço não vem com grandes gestos, mas com pequenos passos. Levantar da cama, respirar fundo, sorrir mesmo sem vontade. Se você carrega uma dor que ninguém vê, saiba que ela não diminui o seu valor. Pelo contrário, ela prova o quanto você é capaz de resistir. E no fim, talvez, a nossa maior missão seja usar a nossa própria cicatriz para iluminar o caminho de alguém que ainda está perdido na escuridão. Hoje, ao olhar para trás, percebo que aquela despedida silenciosa mudou tudo em mim. Não apenas me quebrou, mas também me reconstruiu de uma maneira que eu jamais imaginaria. Aprendi a valorizar cada instante, a abraçar mais forte, a ouvir com o coração e a dizer "eu te amo", sem deixar para depois. Se você já passou por uma perda profunda, quero que saiba que sua dor não é invisível para Deus. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro e entende cada silêncio. Talvez você não sinta agora, mas Ele está ao seu lado, sustentando você até quando suas forças parecem ter acabado. E é por isso que compartilho essa história, para que você entenda que não está sozinho. Se a minha cicatriz pode inspirar você a continuar, então todo esse sofrimento ganha um novo sentido. Agora, eu quero ouvir você. Compartilhe sua história nos comentários. Diga o nome de quem você carrega no coração. Vamos transformar este espaço em um lugar de apoio, onde cada palavra possa ser um abraço para quem precisa. Porque juntos podemos transformar a dor em força e a saudade em amor que nunca morre. Talvez eu nunca entenda completamente por que tudo aconteceu daquele jeito, mas hoje sei que até as dores mais profundas podem se tornar pontes para alcançar outros corações. O que um dia foi apenas ferida, agora é cicatriz que fala, que abraça, que acolhe. Se essa história chegou até você, não foi por acaso. Pode ser que seja a resposta que você precisava ouvir, ou o lembrete de que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Então, siga em frente. Honre a memória de quem partiu vivendo de forma mais plena, amando com mais intensidade e estendendo a mão a quem precisa. Porque no fim, é isso que mantém viva a chama que nunca se apaga. O amor que,
permanece. Se de alguma forma minhas palavras já tocaram seu coração, eu te peço, retribua esse momento deixando seu like e se inscrevendo no canal. Esse simples gesto é a forma de você dizer: eu recebi algo e quero que outros também recebam. Juntos, podemos transformar esta história em um farol para quem caminha na escuridão. Cada inscrição, cada curtida é uma semente que plantamos no coração de alguém. E você pode fazer parte dessa transformação agora.